nós temos feito sobre o tema dinheiro para a igreja, que nós temos conversado qual é o papel, qual a importância e como nós, como parte da igreja, precisamos lidar com tudo isso. Eu quero convidar então a igreja a abrir a palavra do Senhor hoje, o texto de Malaquias, o último livro do Antigo Testamento, Malaquias capítulo de número 3, para nós fazermos a leitura, o versículo 6, o versículo de número 12, versículo 6 até o versículo de número 12. Malaquias 3, versículo 6 ao 12, diz o seguinte, a palavra do Senhor: Porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Desde os dias de vossos pais, desviastes dos meus estatutos, e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis: em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós bênção sem medida. Por vossa causa, repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vide no campo não seja estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Vamos orar mais uma vez? Querido Deus, em nome de Jesus, mais uma vez diante da Tua Palavra, nós clamamos que o Senhor nos abençoe. Pai, nós queremos ouvir a Tua voz pela Tua Palavra, com clareza, com profundidade. Isso só é possível, Pai, pelo poder do Senhor. Por isso eu clamo, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor abra os nossos corações para nós ouvirmos a Tua Palavra. O Senhor nos encha com Teu Espírito Santo, nos dê entendimento, restaure os conceitos que nós temos, para que a única verdade, ó Pai, que encontre morada em nossos corações, seja a verdade da Tua Palavra, Senhor. Que o Teu nome, ó Deus, seja honrado mais uma vez na Tua casa, que o Senhor, ó Pai, venha a ser exaltado nos nossos corações nesta manhã, ó Pai. No nome de Jesus, ó Pai, que nós oramos e desde já agradecemos ao Senhor. Amém, Senhor Deus. Irmãos, há 2 semanas atrás, onde eu estava aqui ainda direcionando a aula dos temas que nós temos falado aqui sobre questão financeira, nós levantamos então o tema da idolatria, falamos sobre mamon, onde a tradução falava sobre o amor ao dinheiro. Nós começamos falando sobre isso. E quando nós falamos então sobre a idolatria, o risco da avareza, nós chegamos a falar sobre o sustento da igreja e o sustento dos pastores. Nós levantamos esta pergunta, se isto era bíblico ou não, e nós então observamos que a palavra do Senhor, o que ela nos mostrou. Porém, quando nós falamos sobre isso, eu levantei um outro ponto aqui, que eram sobre aqueles pastores que são mercenários. Falamos sobre isso, que eu mencionei então que alguns abusam da fé nas igrejas, da fé dos crentes para extorquir as igrejas, para retirar deles mais por causa de ganância, Isso nós vemos por aí acontecendo em muitos lugares, Por benefício próprio, instauram-se então
doutrina, né, da teologia da prosperidade, e essas igrejas, elas então ensinam isso. Dê mais, que você vai ter mais. Né? E essa ideia de que os pastores estão enriquecendo por aí por causa do dízimo da igreja, ela está se tornando cada vez maior entre as pessoas. Isso está entrando na mente das igrejas sérias, das igrejas que pregam a verdade, e por isso o tema que nós vamos chegar hoje, ele tem se tornado muito difícil de nós vivermos, muito difícil de nós entendermos, que é a questão do dízimo. Há distorção dentro das igrejas com relação ao assunto do dízimo. Por quê? Porque nós não falamos disso, falamos pouco disso, e nós deixamos que as outras igrejas, os mercenários, eles definam para todos qual é a função, se existe limite ou não, como é que a igreja lida com dinheiro, e nós então deixamos isso. O que acontece? As igrejas encontram muitos que não são dizimistas, as igrejas muitas vezes perecem porque não tem sustento, e aí por diante, né, nós vemos uma bola de neve crescente aí, que as pessoas começam a desconfiar de liderança, que não trabalha bem com dinheiro, começam a desconfiar do pastor, porque o pastor comprou certa coisa, é porque ele está tirando tudo isso do dízimo, então eu não vou dar mais o dízimo. Vocês veem quantas coisas isso pode então atrapalhar, inclusive em planejamento da igreja, porque ela vai depender do financeiro que nós então temos em caixa. Então, algumas perguntas surgem com relação ao dízimo, que eu vou levantar aqui para ajudar a responder, mas se você ao longo da lição tiver outras perguntas que eu não coloquei aqui, levante sua mão e nós vamos conversando sobre esses assuntos para nós tentarmos aqui resolver todas as questões referentes ao dízimo, para que você saia hoje dessa escola dominical entendendo com clareza o que é que a palavra diz sobre isso. Tá? Então a primeira questão que eu acho que muitas pessoas se perguntam é: para que serve o dízimo hoje? Alguns não sabem qual é a finalidade e por isso não acham que é necessário, né? Talvez na minha fala inicial já tenha respondido, mas isso nós vamos responder com base na própria palavra, né? Será que nós temos base para que hoje a prática do dízimo, que é uma prática antiga, ela seja então mantida? Onde nós encontramos base para nós então falarmos sobre isso? Nós vamos pensar um pouco sobre isso também. Será que é verdade? Pensem comigo, talvez você já tenha refletido sobre isso. Será que é verdade que o devorador será enviado por Deus se eu não entregar o meu dízimo? Ou, se eu for um fiel dizimista, Deus abrirá as janelas do céu? Você já pensou isso alguma vez? Será que isso é bíblico? Será que este pensamento está correto? Para nós começarmos, então, eu quero a sua ajuda para pensar sobre outra questão. Dar o dízimo quebra algum tipo de maldição? O que é que você pensa sobre isso? Vamos começar aqui a falar, porque é um tema que talvez seja bem vasto, né? Eu quero ouvir um pouco os irmãos. Dízimo quebra algum tipo de maldição? O que é que você acha sobre isso? Não, é questão de fidelidade. Joia. Quem mais? Me ajuda aí. Dízimo quebra a maldição? Quem acha que não, levante uma de suas mãos. Quem acha que sim? Quebra. Quem mais? Quem está em dúvida? Não há problemas, irmãos. Esse é o momento para a gente aprender juntos. A palavra vai nos dar a resposta. A palavra vai nos direcionar para nós podermos entender. E este texto que nós fizemos a leitura hoje é um texto que é
muito usado para nós falarmos de dízimo. Existem alguns detalhes neste texto que nós precisamos discutir para nós podermos entender com clareza, primeiro, o que é que estava acontecendo naquele momento, para depois nós então entendermos como é que isso se aplica a nós hoje, tá? Então volte comigo ao texto de Malaquias capítulo 3, versículo de número 6, logo no início, o que é que o Senhor diz que Ele não faz? Ele não muda. Por que que Deus está começando este momento falando que Ele não muda? Porque antes, através do profeta Malaquias, nós podemos observar, versículo de número 17, que o povo de Israel, eles estavam então começando a questionar o próprio caráter de Deus, a própria justiça do Senhor. Porque veja o versículo 17 do capítulo de número 2, o que é que então o texto diz para nós? Enfadais o Senhor com vossas palavras, e ainda dizeis: em que o enfadamos? Nisto que pensais, qualquer que faz o mal, passa por bom aos olhos do Senhor, e desses é que Ele se agrada. Ou, onde está o Deus dos juízos? Vocês entendem qual era o pensamento que eles estavam colocando? Aquele que faz o mal passa por bom aos olhos do Senhor. O povo de Israel estava começando a questionar a justiça de Deus. Eles não fazem o mal? Os ímpios não fazem o mal? Não estão desobedecendo ao Senhor? Então eles estão questionando: por que que o Senhor ainda não os condenou? Por que que o Senhor não destruiu a vida deles? Por que que os ímpios estão prosperando? Não existe justiça? É a pergunta que eles estão colocando aqui. Para eles, a impressão é que aquele que faz o mal, Deus não está vendo, está se passando por bom aos olhos, Deus não é justo mais. E então o Senhor começa a falar com eles, a partir deste capítulo 3 no início, sobre o julgamento final, que Ele trará sobre os ímpios e que no momento exato Ele vai pesar a sua mão sobre aqueles que vivem em desobediência, mas que Deus vai fazer no tempo dele e da forma dele. E então, versículo de número 6, porque eu, o Senhor, não mudo. Deus continua sendo o mesmo Deus, imutável no seu caráter. O mesmo Deus santo e justo. Deus é justo. E Ele começa a falar, inclusive, povo de Israel. Veja que Ele diz então: por isso, vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Olha que interessante, não pela justiça de Deus, mas pela imutabilidade de Deus, é que Israel não foi consumido até então. Por quê? Porque Ele está lembrando a eles, quando Ele diz, ó filhos de Jacó, que existe uma aliança. Deus fez uma aliança com Abraão, Deus renova essa aliança com Jacó, e essa aliança ela permanece então ao longo de todas as gerações. Mas este povo, capítulo de número 3, versículo 7, ele continua dizendo: desde os dias de vossos pais, vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Este povo é desobediente. Desde os dias dos pais, ou seja, desde o início, Israel é inconstante na sua fé, na sua fidelidade. São desobedientes. Se Deus tivesse que ser justo, então, com aqueles que desobedecem, Israel estaria na frente dessa fila. Povo escolhido por Deus, porém totalmente ingrato, desobediente ao Senhor. Vocês se recordam em vários momentos do Antigo Testamento. Livro dos Juízes, é isso que acontece em todos os momentos. Desobediência, opressão, Deus levantava um juiz. Tirava o juiz, tirava a opressão, passava-se um tempo. Desobediência, opressão, juízo novamente. Então eles oscilavam na fé. Deserto a mesma coisa. Eles desobedeceram a Deus, murmuraram contra Deus, e Deus fez o quê? Destruiu eles. Não, Deus foi paciente com Israel, longânimo. Por isso ele diz: vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos, porque eu, o Senhor, não mudo.
porque a minha paciência, a minha longanimidade com vocês é exemplo da minha imutabilidade. É exemplo de que o Senhor não muda em momento algum, mas o povo sim. E aí no versículo de número 7 ele diz: vocês que se desviaram então desde sempre, que estão indo e voltando, são inconstantes, eles tornai-vos para mim, e eu tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Mas a pergunta de Israel é uma pergunta um tanto quanto cínica, onde eles dizem: mas o quê? O que é que nós temos que voltar para o Senhor? Como se eles mesmos não soubessem o que está acontecendo no coração deles. Aí então a pergunta, do Senhor: roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Ele responde: nos dízimos e nas ofertas. Então veja, o povo de Israel, eles estavam em desobediência a Deus. Qual era a desobediência deste povo? Eles estão roubando aquilo que era de Deus, porque eles não estão cumprindo aquilo que estava na lei. Israel está neste momento vivendo debaixo da aliança que foi feita pelo Senhor no Sinai com Moisés, e ali vem toda a lei trazida por Moisés, onde dentro desta lei está a prática do dízimo. A própria palavra traz 10% daquilo que eles recebiam, eles então entregavam para o sustento da casa do Senhor. Eles estavam fazendo isso? Não, eles não estavam cumprindo. Alguém pode ler para nós versículo 9, por favor? Nós estamos falando aqui sobre dízimo, certo? Israel estava em desobediência contra Deus, porque eles não estavam entregando ao Senhor a 10ª parte. E então ele diz: com maldição vocês são amaldiçoados. Pergunto mais uma vez: aquele que dá o dízimo quebra algum tipo de maldição? O que é que você entende? Quando você olha para o texto está dizendo: eles não estavam dando dízimo. Então sobre eles está vindo o quê? Maldição. Então aquele que dá o dízimo quebra a maldição? Sim? Vamos continuar o texto para a gente poder ver? Ele diz então no versículo de número 10, pedindo a eles que trouxessem os dízimos, parte daquilo que eles tinham com seus frutos e todas as outras coisas, de todo o sustento que eles tinham, 10% para o Senhor. E aí ele diz então: provai-me nisso, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela do céu e não derramar sobre vós bênçãos sem medida. Aquele que dá o dízimo, então o Senhor vai abrir as janelas dos céus e vai abençoar, e aquele que não der, o Senhor vai fechar a janela? Nós temos que pensar sobre isso, porque esse texto é um texto que é muito usado e muito lido para nós podermos falar sobre dízimo. Mais um versículo polêmico aqui, versículo 11. Alguém lê para nós? Por vossa causa repreenderei o devorador. Então o que estava acontecendo? Eles não estavam frutificando os campos deles como devia, porque o devorador estava lá. E o Senhor está dizendo: se vocês trouxerem os dízimos, o que ele vai fazer? Repreenderei o devorador. Pergunto mais uma vez: aquele que é fiel dizimista, o Senhor repreende o devorador, e aquele que não é fiel dizimista, o Senhor envia o devorador?
que você pensa sobre essas coisas? Oi? Ele permite o devorador? Sabe uma questão que nós precisamos lembrar, que nós muitas vezes esquecemos aqui? Isso vale para a interpretação de qualquer texto. É contexto. Qual é o momento que esse texto está sendo dito e vivido por Malaquias? Basicamente, a palavra tem dois momentos grandes, certo? A palavra é dividida em duas partes, né? Antigo e Novo. Esse texto está em qual das partes? Antigo, certo? Apesar de ser as últimas folhas do Antigo, na minha página aqui pelo menos, é antigo ainda. E o que isso significa? Significa, mais uma vez, como mencionei, que eles estão vivendo debaixo da aliança feita com Moisés. O dízimo era parte da lei, do culto a Deus, que eles tinham então como obrigação, porque dentro da lei, o Senhor deixou bem claro para eles. Preste atenção na palavra que eu vou usar. Aquele que obedecer vai ser abençoado. Aquele que desobedecer vai ser... Eu não usei a palavra dízimo. Conseguem entender onde nós vamos chegar? O foco maior deste texto não é o dízimo em si, mas a obediência. Porque o Senhor havia dito a eles que se eles desobedecessem, isso está tudo na lei. A desobediência de Israel, porque eles vivem debaixo da lei feita por Deus com Moisés no Sinai, traria sobre eles maldição. Por isso o devorador tinha sido enviado. E por que nós falamos em devorador? Que devorador é esse? O gafanhoto. Por que o gafanhoto? Porque o sustento deles vinha de onde? Das plantações. Isso fazia parte da lei, do sistema de culto do Antigo Testamento. Então eles estão entendendo o que Deus está falando, porque eles vivem debaixo desta maldição. Se eles desobedecerem, eles serão amaldiçoados. Então o Senhor está falando, se vocês obedecerem, eu vou voltar a abençoar vocês. Este é o trato, vamos dizer assim. Este é o nosso combinado. É que Deus está falando com Israel neste momento. Por isso, no versículo 9, ele diz sobre maldição. Por isso, a maldição sobre eles é: Deus secou a provisão. Deus não permitiu, como ele diz no versículo de número 11, que as vides então fossem frutíferas. Esta é a maldição sobre eles, porque isso estava na lei. Desobediência trouxe sobre eles a maldição. Janelas dos céus vão se abrir, por quê? Não é porque eles eram dizimistas, mas é porque eles iam voltar a ser obedientes. Obediência traz sobre eles as bênçãos de Deus. Vejam só como o erro de interpretação nos leva a olhar esse texto e a achar que Deus vai me amaldiçoar se eu não for dizimista. Olha o valor e a importância que eu coloco em uma prática só, esquecendo todas as outras práticas exigidas por Deus na palavra para uma vida piedosa. Por que isso? Porque em muitas igrejas por aí, as pessoas trabalham a prática do dízimo como algo que trouxesse um fardo para a igreja. Então as pessoas têm mais medo de não dar o dízimo, porque o devorador vai vir sobre elas, do que elas têm prazer e gratidão a Deus em consagrar aquele valor, porque elas sabem para que vai ser destinado, porque elas sabem quem deu a elas. Entendem como o conceito tem que ser restaurado
para que eu e você possamos então consagrar a Deus o valor do nosso dízimo, daquilo que nós estamos entregando? Veja então que neste momento há um contexto. Que tipo de princípio eu posso retirar deste texto para aplicar sobre a sua vida, que não vive debaixo da aliança de Moisés no Monte Sinai, mas que vive debaixo da aliança sobre Cristo Jesus, com relação ao dízimo? O que é que eu posso trazer sobre a sua vida? Eu posso dizer para vocês nesta manhã, que se vocês não forem fiéis dizimistas, Deus vai amaldiçoar vocês? Posso dizer isso? Vocês estão debaixo da lei de Moisés? Da aliança, perdão? Da aliança de Deus com Moisés no Monte Sinai? Então não existe maldição. Eu posso dizer para vocês que se vocês forem fiéis dizimistas, as janelas dos céus vão se abrir sobre vocês e Deus vai abençoar ainda mais? Não. O Senhor Jesus não diz nos evangelhos que a chuva vem sobre o justo e sobre o injusto? Não existem muitos injustos, ímpios, que prosperam muito mais do que nós? Nós que somos fiéis dizimistas? Veja como há um erro de interpretação da palavra. O que ele está falando aqui sobre janelas dos céus, ele está falando então com parte nesta aliança. Deus vai voltar a abençoar eles, porque ele está dizendo assim: me provem se eu não vou cumprir as promessas que eu deixei para vocês. Como eu estou cumprindo agora, o Senhor está dizendo. Vocês não obedeceram, eu estou fechando então as janelas, as vides não estão frutificando. Vocês obedecem? Eu vou cumprir minha promessa. Quais os princípios que nós podemos tirar para nós? Deus é fiel. Deus é imutável. Deus cuida do seu povo. Nós podemos observar então que é muito complicado eu usar um texto como esse para dizer que as pessoas estão roubando a Deus. Vocês entendem? Porque é um contexto aqui. Vou dar uma pausa aqui. Alguém tem alguma dúvida sobre o que eu estou falando? Alguém quer fazer algum questionamento? Porque às vezes eu falei tantas coisas, né? Abri por tantos leques aqui para eu poder continuar. Alguém ficou com dúvidas sobre essa questão? Pastor, mas então se nós estamos falando aqui de um texto que tem um contexto que está ligado à aliança do Antigo Testamento, eu encontro algum tipo de base para continuar sendo dizimista no Novo Testamento? É isso que nós precisamos entender. O que a palavra diz sobre isso? Para nós podermos então entender sobre isso, você tem que ver qual é o princípio que existe por trás do dízimo. O dízimo começou na lei? Gênesis capítulo de número 14. Alguém pode ler para nós, por favor? Versículos 19 e 20. Veja só, nós estamos falando de um texto posterior ou anterior à aliança na lei? Anterior. Gênesis 14 ainda. A lei vai chegar lá em Êxodo 20, a partir de Êxodo 20, que o Senhor chama Moisés no monte, fala com ele e aí depois ele desce trazendo a lei sobre o povo. Então veja que a prática do dízimo, ela tem um significado além da lei, uma essência. Por que que então
nós vemos naquele momento que Abraão deu o dízimo a Melquisedeque. Porque ele recebeu do Senhor, e ele então não iria ficar com os despojos daquela guerra que ele havia vencido, então ele devolve tudo aquilo. Ele entende que aquilo não pertencia a ele. Deus havia o sustentado, então ele está devolvendo a Deus aquilo que não é dele naquele momento. Veja que há então um princípio, uma consciência da parte de Abraão, de que ele sabe que Deus o sustenta a todo momento, e por gratidão e fidelidade a Deus, ele cumpre aquilo que ele tinha dito: isso daqui não me pertence, eu agradeço ao Senhor, mas eu devolvo isto para que isso então seja usado de outra maneira. Antes da lei, há então um princípio de gratidão e de fidelidade sendo colocado aqui. Isto vem depois novamente com Jacó, acontece novamente esta prática, isto é inserido pelo Senhor como lei. Da mesma forma como é inserido pelo Senhor como lei que eles não deveriam adorar outros deuses, que eles deveriam santificar o dia do Senhor, que era santificado já por Deus. Então veja, a lei veio para direcionar um povo que Deus conhece e sabe que era totalmente desobediente. Então naquele tempo, obedecer traria bênção, desobedecer traria maldição. Deus está lidando com o povo para que isso aponte para o Salvador. Paulo vem falar aos Gálatas então que esta lei apontava apenas para o pecado deles, porque eles nunca conseguiam cumprir a lei por completo, então eles precisavam de alguém que os libertasse desta maldição. Quem fez isso? Cristo Jesus, quando veio e cumpriu a lei por completo. A lei foi excluída por inteira? Não, mas aquilo que nós temos no Antigo Testamento como princípios, e que no Novo Testamento você não tem uma negativa sobre isso, por que é que você para de fazer? Vou dar um exemplo para os irmãos. Nós, é uma doutrina à parte, mas é só para trazer o exemplo para os irmãos. Nós cremos que as crianças, elas podem se tornar parte da igreja. Nós batizamos crianças, mas o Novo Testamento não diz para nós batizarmos. Por que é que nós continuamos essa prática? Porque no Antigo Testamento, o povo de Israel permitia que as crianças, ainda com 8 dias, fossem circuncidadas. Se tornavam parte do povo. Nós continuamos esta prática, porque no Novo Testamento o Senhor Jesus, nem os apóstolos, em nenhum momento eles proíbem esta prática. Então nós continuamos, porque você não separa o antigo do novo, você continua. Claro que temos alianças diferentes, mas você continua os ensinos. Você não exclui os ensinos da lei. Jesus viveu debaixo dos ensinos da lei. Os apóstolos aplicam a lei conforme aquilo então que está debaixo da nova aliança. Eles continuam falando: adorem somente a Deus, separem o dia do Senhor, não levantem falso testemunho. Eles continuam trazendo a essência da lei. Quando você pega a prática do dízimo, que você encontra antes da lei, sendo inserida pelo Senhor na lei, nós continuamos ela nos nossos dias pela essência do que essa prática traz para nós. Prestem bastante atenção, porque no Novo Testamento você não tem com clareza qualquer texto que diga a você: entregue o seu dízimo ao Senhor. Um texto claro que diga exatamente isso, você não tem. Mas você tem o princípio do Antigo Testamento e não encontra nenhuma negativa no Novo Testamento de que isso não deve ser feito mais. Outra questão que nós temos: existe algum tipo de arrecadação no Novo Testamento? Para a igreja, existe? Existe alguma direção no Novo Testamento sobre uso das finanças? Abra comigo então, 2 Coríntios capítulo de número 8. Para nós podermos observar isso.
Alguém pode ler para nós, por favor, os versículos 1 e 2? Isso. Então nós vemos aí Paulo falando sobre generosidade. De quem? Das igrejas da Macedônia. Por quê? Porque eles haviam então levantado uma oferta para aqueles que são mais humildes da Judéia, e os macedônios, apesar da grande pobreza deles, eles participaram disso de maneira voluntária e de forma generosa. Então você continua observando nesse texto, ele continua falando então sobre esta coleta. Capítulo 9, Paulo vai falar sobre isso mais uma vez, sobre esta reunião então desses donativos para ajudar os irmãos da Judéia, a igreja que estava passando necessidade. Então é um exemplo que nós temos de que existiam sim arrecadações na igreja, e que existiam então maneiras disso ser feito. E que ele mostra para nós aqui princípios, generosidade, e você fazer isso de maneira voluntária, de você fazer isso com alegria, e de você fazer isso conforme aquilo que você tem. Porque ele diz então que eles faziam, versículo de número 3, na medida de suas posses, conforme aquilo que eles tinham. Então veja como que é distorcido a ideia do dízimo hoje em muitas igrejas, onde eles dizem você tem que dar mais, você tem que dar mais ainda, você tem que dar seu carro, você tem que dar sua casa, você tem que dar todo o seu dinheiro para que você receba mais. Olha como é distorcido isso. Paulo está dizendo, na medida das suas posses. Se você vai ofertar, se você vai dizimar, você tem que fazer isso conforme aquilo que você tem. A palavra do Senhor em nenhum momento ela diz que você deve se tornar um mau pagador, que você deve ter um péssimo testemunho, para que você seja sempre fiel aos seus dízimos e você participe daquilo que Deus está fazendo nas suas ofertas. Não, conforme aquilo que você tem. E aqui voltamos ao ponto de sermos bons administradores, que nós vamos falar isso em outro momento, para ajudar aqueles que têm mais dificuldade, que às vezes algumas pessoas têm. Mas veja, existem princípios de como nós devemos lidar com as finanças, de como nós devemos então lidar com o dinheiro que chega às nossas mãos. Porque o pior é a idolatria, o amor ao dinheiro. E muitas vezes nós então usamos de desculpa para dizer assim, não vou ajudar a igreja, não vou ser dizimista, não vou ofertar. Por que é que nós então continuamos a prática do dízimo? Porque isto vinha do Antigo Testamento. No Novo Testamento você não tem nenhum texto que venha trazer com tanta clareza quanto os do Antigo na quantidade. Por que é que nós então mantemos os 10%? Porque é a referência que nós temos no Antigo Testamento. Mas o que mais importa é o seu coração. Já falamos aqui sobre a oferta da viúva. Não é a quantidade, mas é o que está acontecendo no seu coração quando você consagra o seu dízimo ao Senhor, aquele valor para a obra do Senhor. Porque muitos, pelo mau entendimento do texto de Malaquias, eles fazem na obrigação, no medo, na opressão, porque se não o fizerem, o que vai acontecer? O devorador vem. Não fazem com alegria, não fazem com gratidão, não fazem cumprindo a fidelidade pelo compromisso que fizeram com o reino de Deus quando se tornaram parte da igreja. Então veja, existem princípios. Existe uma única menção que o Senhor Jesus traz sobre dízimo no Evangelho de Mateus, para nós podermos observar. Eu gostaria que alguém lesse para nós, Mateus 23, 23. Alguém pode ler para nós, por favor?
Olha que interessante. Então, o Senhor Jesus, ele está dizendo aqui que os escribas, os fariseus, os religiosos daquela época, eles estavam dando o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas estavam negligenciando outros preceitos, como se aquele fosse o único e importante naquele instante. O Senhor Jesus está proibindo aqui a prática? Não. Ele está vendo o quanto isso era importante para eles, que estavam vivendo debaixo da lei, como também o Senhor Jesus ainda estava vivendo aqui debaixo da lei, né? Ele ainda vai pagar, nesse momento ele ainda vai cumprir toda a lei, né? Ele ainda não morreu, não ressuscitou, isso ainda vai acontecer. Então veja, ele está ressaltando a importância desta prática, onde eles deveriam fazer uma sem omitir a outra. Esta é a menção que nós temos da palavra dízimo, que o Senhor Jesus está então mostrando quanto isso era importante. Para quê? Para que o dízimo era então feito no Antigo Testamento? Para onde era direcionado isso? Alguém já viu alguém ensinar sobre isso? Para que era direcionado o dízimo? Tem que ter uma finalidade, né? No Antigo Testamento, então, você observa o Senhor, através de Moisés, recordado em Números capítulo 18, que os dízimos seriam usados para sustento da obra, para cuidado das viúvas, dos pobres, dos órfãos e dos levitas, porque eles viviam para isto apenas. Então o dízimo no Antigo Testamento ele era direcionado desta forma. Quando nós vemos então ele dizer em Malaquias, entregar a casa do tesouro, era para que os levitas, aqueles que estavam direcionando toda esta oferta, eles pudessem então administrar isso. Para que então nós pensamos hoje no dízimo, se nós então vemos que esta prática ela estava vinculada à lei? Devemos continuar, e para que isso vai ser usado? E a nossa resposta ela vai vir dos textos que nós olhamos Paulo falar. Existe a arrecadação na igreja no Novo Testamento? Existe. Existe uma ordem de Deus para o sustento daqueles que vivem do Evangelho? Existe. Falamos isso na aula que eu estava aqui há 2 semanas atrás. Aquele que então vive do Evangelho, que seja então sustentado, né? Aquele que prega o Evangelho e só faz isso, deve ser sustentado. Então, se nós temos aqui princípios para a arrecadação, se nós temos aqui sustento das igrejas, que era o que eles estavam fazendo, sustento dos ministros, dos apóstolos, de onde esse dinheiro vai vir? De uma arrecadação. Se este pagamento, se estas dívidas, para que a igreja mantenha um bom testemunho, ele é mensal, pelo menos quantas vezes eu tenho então que auxiliar a igreja financeiramente? Eu preciso me lembrar que pelo menos uma vez por mês eu preciso então auxiliar a igreja financeiramente. Com quanto? Com quanto? Conforme as suas posses, com alegria. Usamos aqui o princípio, a referência do Antigo Testamento. Pode ser 10%? Pode ser mais? Pode ser menos? Proposto no coração. E mais à frente ele vai falar no mesmo capítulo, com alegria. Pode ser mais e pode ser menos que 10%? Pode. Talvez ele tenha tirado um peso das suas costas agora. Mas o mais importante disso é que você tem que ficar claro na sua consciência. E muitas pessoas falam assim, bom, então já que o pastor deixou, eu vou dar 2%. O pastor autorizou, né? E as pessoas o fazem por ganância, pela avareza, pelo amor ao dinheiro. Quando o princípio para eu administrar as minhas finanças e auxiliar a igreja é generosidade.
Por que eu digo isso? Eu já conheci muitas pessoas que vieram conversar comigo, não daqui, que elas falaram assim: pastor, eu não dei os dízimos nos meses tal, tal e tal, mas eu vou dar, porque eu tinha remédio para comprar. E ela não tinha dinheiro para poder dar o dízimo naquele momento. Vamos pensar em corações de pessoas que não estão buscando a ganância e a avareza, mas pessoas que estão querendo cumprir com aquilo que elas se propuseram, com a fidelidade com o reino, porque elas se tornaram parte da igreja, elas entenderam que precisa ter esse sustento e elas se comprometeram com isso. E então essa pessoa, ela tinha um peso nas costas, como se o envelope do dízimo fosse um carnê do clube dela, onde ela não pagou os meses de janeiro, julho e agosto, e o pastor foi na casa dela para cobrar ela, porque se ela não pagar, Deus vai fechar as janelas dos céus. Porque muitas pessoas fazem isso. Se fosse você no meu lugar, o que é que você diria para essa pessoa? Minha fidelidade para com Deus. Se eu me propus a fazer isso, eu e Deus. O problema está, prestem bastante atenção, na linha tênue que existe aqui, entre esta fala que eu acabei de trazer e a avareza. Muitos usam destas falas para continuar amando o dinheiro e não auxiliar a igreja em nada, quando Deus sabe que nós temos muito e poderíamos dividir. Porque o princípio da palavra é generosidade de forma voluntária e com alegria. Muitos não o fazem porque estavam com um peso nas costas, mas muitos não o fazem por avareza. E este pecado precisa ser tratado nos nossos corações, porque a igreja precisa de sustento, os ministros precisam de sustento. De onde isso vai sair? Da nossa generosidade, do nosso serviço ao Senhor através desses dízimos e ofertas. Dona Ruth? Então, aí vai depender de qual princípio que ela tem, que direciona ela. Aí, talvez entre na questão tanto da avareza, quanto na pessoa não ter o contentamento com aquilo que Deus dá para ela. E ela entra em dívidas maiores do que ela poderia ter, né? Não que não possa ter outras coisas melhores. Não, é excelente, né? Mas a questão é, eu sou membro da igreja, eu sei desses compromissos que a igreja tem, eu tenho um trabalho, Deus me deu o trabalho, por que eu não vou auxiliar? Por que eu não vou viver a generosidade? Por que eu não vou fazer isso com alegria, se é isso que a palavra traz? Eu faço parte desse povo, eu amo a obra do Senhor, eu amo a expansão do reino, por que eu estou ficando de fora desse serviço? Eu sou grato a Deus, então eu luto todos os meses que eu recebo para eu cumprir aquele propósito, aquele compromisso que eu fiz quando eu me tornei membro da igreja. Vocês entendem então quanto que isso é importante para a igreja, para a continuação do reino de Deus? Tanto nós trabalharmos então com a avareza, que muitas vezes toma conta do nosso coração, como trabalharmos generosidade, como trabalharmos sobre serviço, amor à obra,
a adoração a Deus, isso tudo está envolvido. Então, uma igreja que não é dizimista é uma igreja que não entende a palavra de Deus, porque é uma igreja que não é generosa, porque é uma igreja que às vezes ama mais o dinheiro que ela está recebendo, por N motivos, e ela segura esse dinheiro, do que ama a obra de Deus, do que ama o Senhor. Porque talvez ache que se ela dizimar, então, uma parte daquilo que ela está recebendo, ela não vai ter mais dinheiro nenhum para sustentar o padrão de vida que ela estava querendo. Existem muitas coisas por trás das nossas desculpas para não auxiliar no sustento da obra do Senhor, mas que a partir desta lição não seja mais a questão bíblica. Que você não use os textos de forma deturpada para você fazer ou não fazer. Entenda e faça com gratidão a Deus pelo compromisso que você tem com a obra do Senhor, porque você é parte da igreja, porque você ama o Deus que te salvou. Você quer ver esse reino expandindo, você sabe que você que precisa de dinheiro, tem conta para pagar, tem coisas a fazer. Vou fazer mais uma vez as perguntas que eu fiz então no começo. Eu quero a ajuda dos irmãos para respondê-las. Para que serve o dízimo? Sustento da obra. Pastores, missionários, evangelistas, conta, manutenção do templo, e por aí vai. Temos base hoje para continuar a prática do Antigo Testamento? Por que que nós continuamos? Por quê? Pode falar. Porque nós cremos que você não interrompe, é uma continuidade, é uma extensão dos ensinos do Antigo Testamento no Novo. No Novo existe alguma proibição? Não existe proibição. Então nós mantemos esta prática. Deus vai enviar o devorador se eu não entregar o dízimo? Deus vai abrir as janelas do céu se for fiel dizimista? Deus derrama chuva sobre o justo e sobre o injusto. Lembrem-se sempre, Malaquias fala sobre obediência ou desobediência de Israel perante a lei, a aliança do Senhor com Moisés no Sinai. E existia maldição na desobediência. Por isso, existe essa fala. Dar o dízimo quebra qualquer tipo de maldição? Não. Por que então você vai continuar sendo dizimista? Por fidelidade, gratidão, que mais? Amor à igreja, generosidade, e porque você está lutando, então você quer ver isso aqui expandir. Você não quer, porque você sabe que é necessário a parte financeira. Veja como nós não estamos falando de teologia da prosperidade aqui. Teologia da prosperidade diria, deem mais para que vocês recebam mais. Nós não estamos falando isso. Nós estamos falando de uma consciência clara de que a igreja precisa de dinheiro para sustentar a própria manutenção do templo, como também aqueles que trabalham e vivem disto. Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer comentar alguma questão que ficou confuso? É o momento da gente tirar as dúvidas agora, para que você não vá embora com qualquer tipo de interrogação na sua mente com relação a esse assunto. Tá. Uhum. Certo. Nós vamos falar isso quando nós formos tocar na questão prática
do entregar o dízimo e o 10%, nós vamos direcionar isso. Como eu disse, é uma referência que nós tiramos do Antigo Testamento, por isso nós vamos direcionar desta maneira. Vai ter esse momento. Mais alguma questão? Alguma dúvida? Certo. Isso, esse é outro problema, né, que as pessoas colocam. Salvação vem de onde? Por que nós somos salvos? Pela graça, por causa de Cristo, né? E não pelo seu serviço, não é por merecimento, né? E aí, infelizmente, aplicam isso ao dízimo, né? Você é dizimista, então você vai ser salvo. Deixe de ser dizimista que você vai para o inferno. Como eu disse, há um peso, uma opressão na vida dessas pessoas, que elas não entendem a palavra de Deus e elas fazem com medo, né? E não com gratidão e com alegria. Mas eu vou aproveitar o gancho do Juliano para a gente poder tratar sobre uma questão talvez um pouco prática, que é assim, quanto mais a igreja tem no caixa, mais nós podemos investir no reino, né? Vamos em caixa mesmo, né? Quanto mais dízimos e ofertas entram, né, no caixa da igreja, mais nós temos chance de planejar e aplicar aquilo que está sendo planejado. Não necessariamente, como muitas igrejas deturpam, né? Quanto mais dízimo, maior o salário do pastor. Não necessariamente. Não aqui, pelo menos. Tá? Porque pode acontecer. Nós seguimos um piso do presbitério, pode haver reajuste, pode haver aumento, mas existe um piso no presbitério e conforme foi acertado com o conselho e o pastor, existe um valor X. Não é porque os dízimos estão aumentando que ao longo do ano o salário do pastor continua de forma progressiva. Não, continua aquele valor X, tá? Que é o meu sustento. Vou cuidar do meu guri que está vindo aí, né? Porque eu vivo para isso, né? Então, é só para os irmãos entenderem essa administração que existe, né? Porque as pessoas muitas vezes deixam para falar assim, mas agora o pastor trocou de carro porque aumentou o dízimo da igreja. Será que é por causa disso? Ou porque eles administraram bem as finanças do lar? Né? Entendem como aquilo que a teologia da prosperidade ensina, muitas vezes nós trazemos para a nossa igreja que vive de maneira correta, que tem lutado para administrar a tesouraria. O Gilberto não está aqui hoje, mas ele está nos auxiliando a colocar em ordem a tesouraria para nós voltarmos a colocar ali a transparência mensal, para os irmãos saberem como está o caixa da igreja, como estão os investimentos da igreja. Nós estamos organizando isso para a partir de janeiro nós voltarmos. Mas existe esse cuidado, né? Existe aí essa administração. Voltando mais uma vez na fala do Juliano, no texto, nós precisamos lembrar que
Não é porque eu sou dizimista que as janelas do céu se abrem. E quando eu falo ali em bênçãos que Deus estava dando, era porque eles estavam debaixo da aliança com Moisés. Né? Porque Deus abençoa tanto justos quanto injustos. Não é por merecimento, independente da bênção que Deus dá. Porque se nós formos nessa linha, nós vamos cair na questão de que o crente, porque ele é piedoso, porque ele frequenta a igreja, porque ele faz, ele não vai ficar doente. Tem que tomar cuidado com essa linha aí, porque a gente acaba caindo nisso. E não necessariamente. O cristão também fica doente, né? Também sofre, passa por dificuldades. Em tudo isso Deus tem o seu propósito, mas só para a gente colocar isso em ordem. Deus pode abençoar, Deus pode cuidar, e isso está no controle de Deus. Nós estamos falando de administração financeira também aqui. Que Deus pode estar abençoando você e você não administra bem o seu dinheiro. Tá? E aí é outro patamar que aí nós vamos falar naquela aula que eu falei para a Vânia aqui sobre a questão prática mesmo. Tá? Certo. Uhum. Sim. Sim. Eu acho que existem pelo menos dois problemas nessa situação. Primeiro é falta de planejamento, como você mencionou, e a segunda é falta de confiança na liderança da igreja. Porque aí existe-se um planejamento, existe-se um direcionamento das ofertas e dos dízimos, e quando isso não é feito, né, por causa disso, aí nós temos receio de ofertar, aí nós temos esse receio de fazer toda essa questão. Não quer dizer que eu não possa ofertar, né? Mas muitos fazem por causa dessa falta de confiança naqueles que vão administrar. Então, se existe um planejamento, existe uma liderança, existe um conselho, um tesoureiro, existe uma direção, eles já estão olhando lá na frente, o que é que vai ser investido esse dinheiro, e então vai sendo administrado esse dinheiro para que o planejamento seja realizado. Né? Então, por isso, então, nós reunimos toda essa oferta, esses dízimos, para que isso possa ser aplicado. Mas é uma questão também que precisa ser trabalhada. Talvez até caia na avareza e na ganância de muitos que querem ser os controladores ali. Tá? Mais alguma questão? Que ficou? Alguma dúvida? Não? Nenhuma? Se você tiver alguma dúvida sobre texto, alguma coisa que passou, que você não quer falar agora, me procure. Não volte para casa com a sua dúvida. Porque senão você vai procurar, às vezes, em outras fontes, às vezes coloca no Google lá, daí pronto. Aí virou uma bagunça na sua cabeça, porque lá vai ter 10 respostas diferentes. Tá? Volte para a liderança, para a gente voltar para a palavra e buscar essa resposta juntos. Tá bom? Irmãos, vamos nos colocar em pé para nós orarmos. Quero apenas lembrar aos irmãos, então, que às 6h30 nós estaremos aqui para adorar ao Senhor, cultuar ao Senhor juntos. Então, os irmãos voltem conosco, estão convidados a estar aqui novamente. Hoje, culto onde nós iremos fazer o nosso momento especial de Natal, se nós podemos chamar assim, né? Vai ter participação das crianças na liturgia. Nós vamos, então, falar sobre esse tema tão importante, onde ele se encaixa aí na nossa adoração ao Senhor. Vamos orar? Querido Deus, em nome de Jesus, nós queremos agradecer ao Senhor pela importância, ó Pai, de nós estarmos aqui, ó Pai. Pelo privilégio que nós temos de vir à Tua casa, podermos ouvir a Tua palavra e de nós podermos, ó Deus, entender a verdade do Senhor, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, eu agradeço ao Senhor por todos os irmãs que estão aqui nesta manhã, que puderam compreender e esclarecer, ó Deus, estes preceitos, para que possam, ó Deus, servir ao Senhor com alegria,
com generosidade, Senhor Deus, e conforme aquilo que o Senhor tem concedido a cada um, ó Pai. Peço em nome de Jesus, ó Pai, que o Senhor continue despertando a Tua igreja, ensinando o Teu povo, ó Deus, sobre a verdade da Tua palavra e conduzindo, ó Pai, a cumprir os Teus propósitos. Continuamos pedindo ao Senhor que sustente a Tua obra, Pai, para que tudo aquilo que está sendo planejado, ó Deus, e que está de acordo com a Tua vontade, possa ser cumprido, Senhor Deus. E que o Teu nome, ó Deus, seja honrado, glorificado e exaltado por todos aqueles, ó Deus, até onde nós chegarmos, aqueles a quem nós atingirmos, ó Pai, com todo o serviço que nós vamos realizar na Tua casa, ó Pai. Abençoa, Deus, a Tua igreja, Senhor. Pelo Teu Espírito Santo, ó Pai, eu peço que o Senhor nos corrija, ó Pai, pela Tua palavra, se em nós, ó Deus, existe idolatria ao dinheiro, a ganância, a avareza, se entre nós, ó Deus, existem aqueles que amam mais ao dinheiro do que ao Senhor, que estão, ó Deus, se devotando ao dinheiro e desprezando ao Senhor, eu peço ao Senhor, ó Deus, em nome de Jesus, que pela Tua palavra, pelo Teu Espírito, o Senhor exorte, ó Pai, para que todos nós possamos viver uma vida piedosa e exaltar ao Senhor com cada ação, cada palavra que nós vamos, ó Deus, fazer em nosso dia a dia, Deus. É no nome de Jesus, ó Pai, que nós pedimos ao Senhor, que abençoe a Tua igreja, ó Pai, que estará, ó Deus, reunida mais tarde para cultuar ao Senhor novamente. Que o Senhor abençoe aqueles que nos visitarão, aqueles que estarão conosco. Que o Senhor continue falando aos nossos corações e convertendo o coração daqueles que ainda não Te conhecem. É no nome de Jesus, ó Pai, que nós oramos e agradecemos ao Senhor. Amém, Senhor.